Olá, pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje a gente vai falar da Rota do Escravo, a Alma da Resistência, que é um documentário da Unesco, como vocês já devem ter dado uma primeira procurada aí, um documentário curto, 30 e poucos minutos, tranquilo de assistir, tem ele dublado aqui no YouTube. Vamos lá, então. Deixa eu só colocar um sinalizador aqui, um apontador. Então, essa obra, como eu falei, trata-se de um documentário, né, que foi produzido pela Unesco em 2012 e, inclusive, como parte de um projeto maior com o mesmo nome, né, a Rota do Escravo, um projeto que visa discutir a escravidão como um fato histórico que não pode ser esquecido para que não ocorra novamente, e cujos impactos precisam ser discutidos, né? Então, vamos lá. O tema do documentário, desse documentário que a gente vai discutir. Ele fala sobre o comércio, né, o tráfico de escravos em escala mundial, especialmente na época das grandes navegações. Então, a gente está falando de comércio de pessoas, né? Pessoas escravizadas, então, do tráfico de pessoas escravizadas entre os séculos XV e os séculos XVI. A gente está falando de um tráfico que aconteceu por essas rotas aqui, ó, indicadas na imagem, e aconteceu de maneira marítima, né? Então, a gente tem essa travessia acontecendo, esse tráfico ocorrendo via navios negreiros, que é a história que a gente comumente mais conhece, né? Mas a gente teve também travessias a pé, né? Que aí não tem relação tão direta com a nossa colonização aqui, a colonização que ocorreu nas Américas e Brasil incluído como um país sul-americano. Cerca de 20 a 30% dessas pessoas que eram vistas como mercadoria morriam durante a viagem, então a gente já tinha uma grande perda das pessoas no próprio trajeto, né? E o documentário, ele conta 6 histórias, né? 6 experiências, que não são experiências verídicas, no sentido de que as pessoas que estão contando para a gente, elas estão fazendo um relato fictício para o documentário, mas que foi pensado, que foi estudado e que tem base em relatos reais daquela época. Então, a gente vai conhecer um pouco mais do que aconteceu e do fato histórico escravidão, especificamente escravidão moderna, né? Tráfico de pessoas de África para as Américas, a partir do olhar de quem viveu isso, então, a partir do olhar de pessoas escravizadas, de diferentes idades, homens, mulheres, e também a partir do olhar dos comerciantes e dos senhores, né, que compravam essas pessoas. Então, a primeira coisa que o documentário vai contar para a gente é que a escravidão é uma instituição universal. Isso a gente precisa entender. Então, a escravidão não surgiu a partir do século XV, do século XVI. Ela sempre existiu na história da humanidade. Só que de maneiras diferentes e específicas de cultura para cultura e sociedade para sociedade. Então, novamente, a gente faz uma distinção entre escravidão antiga e escravidão moderna, né? Eu falei sobre isso no vídeo da Maria Tereza, vocês podem olhar aí nos outros vídeos. A gente tem uma distinção, então a escravidão sempre aconteceu, mas a escravidão moderna ela teve uma dimensão muito maior, né? Ela mobilizou muito mais pessoas, ela causou o genocídio de mais pessoas, né? E, enfim, foi um empreendimento mesmo muito maior e parte da colonização de outros lugares. Então, a gente não está falando de uma escravidão no sentido de uma guerra por expansão de território, por exemplo, né? Ou por disputa de riquezas, que é o que usualmente a gente tem na história. No caso, a gente está falando de comercializar pessoas e fazer disso um negócio. E, inclusive, lucrar depois com um outro negócio, que foi, no caso das nossas colônias de exploração, né? O Brasil foi uma delas. Explorar alguns gêneros alimentícios, né? Exportá-los e fazer isso com o uso de mão de obra escrava. Então, o documentário conta para gente que já existiam relações comerciais entre reis africanos e grandes comerciantes europeus. Então, já existia uma troca entre essas populações antes do comércio de escravos, mas que é a partir do século
do século XV e do século XVI, que as grandes potências marítimas europeias da época, Portugal, Inglaterra, Espanha, Holanda, França, Dinamarca, começam a fazer dinheiro a partir do tráfico de pessoas que se tornaram escravizadas, né? Foram feitas escravos. Então, a gente tinha, então, as rotas pelo deserto do Saara, como eu falei, travessias a pé, que, no caso, a gente está falando de pessoas que não foram trazidas para as Américas, né? E as rotas marítimas, então, de pessoas que foram trazidas para as Américas e cujas histórias estão totalmente relacionadas com as nossas, né? Enquanto sul-americanos, enquanto brasileiros, enquanto estudantes que estão aqui vendo ali o vídeo, pensando sobre o mundo e estudando para o país também. Então, vamos lá. O que o documentário vai contar para a gente, então? Como é que eram essas rotas marítimas, né? O foco do documentário é esse. Quais eram essas rotas marítimas e como é que foi essas experiências para essas pessoas que viveram. Então, a gente tem várias rotas aqui acontecendo. Vamos acompanhar aqui pelo texto. Então, os navios, eles deixavam aqui os portos europeus, carregados com armas de fogo, tecidos, bebidas, produtos de luxo, aportavam na África, e esses bens eram trocados na costa africana, na costa atlântica africana, por homens e mulheres, e muitas vezes crianças, que eram feitos prisioneiros. Então, se trocava coisas, trocava arma, tecido, bebida, por pessoas que foram escravizadas. E depois essas pessoas eram vendidas no Novo Mundo e forçadas violentamente à escravidão. Então, daqui a gente já tinha essa rota aqui da setinha vermelha e essa rota da setinha amarela. Primeiro, esses barcos, a gente está falando de duas rotas, então, né? As rotas aqui para a América Central, para a América do Sul, e as rotas para a América do Norte. Parte da América Central e América do Norte também. Então, esses barcos e o Caribe. Esses barcos seguiam depois pelo Caribe, ao longo da costa atlântica da América do Norte, antes de voltarem para a Europa carregados com açúcar, café, algodão, cacau, metais preciosos, né? Então, a gente tem a troca de bugigangas, como muitas pessoas falam, e como outro documentário que também está previsto, o Atlântico Negro, tem essa fala, se trocava bugigangas por pessoas, né? Então, a gente tinha essa rota, os barcos saindo daqui da Europa, atracando na costa atlântica, fazendo essa troca de bugigangas por pessoas, né? E depois aqui vendendo essas pessoas já na condição de escravos, e os barcos, os navios sendo enchidos novamente com outros produtos e retornando para a Europa. E a gente tem também outros barcos praticando esse mesmo comércio, só que ligando a África às Américas, né? Então, a gente tem essas três principais rotas aqui, e esses três principais locais de onde vieram as pessoas na condição de escravas da África para o Brasil, por exemplo. Então, os personagens da história que o documentário está contando para a gente. São 6 personagens. O primeiro é o Sr. Brooks, que é um comerciante de escravos. Depois a gente tem o Musa, que é um jovem que foi escravizado. A Lala também. O Juan e a Nani, todos são jovens e, enfim, crianças, pessoas muito novas que foram escravizadas. O Sr. Mace, que é um colono, e o Sr. Brooks, que é um comerciante. O Sr. Brooks vai contar que a América, as Américas, no caso, pensadas nessa época como uma coisa só, homogênea, era uma terra imaginada pelos europeus, especialmente pelos ingleses, que é de onde ele está falando, como uma terra cheia de canibais. Então, isso assustava trabalhadores europeus e por isso eles foram à África buscar mão de obra, né? Capturar mão de obra. E aí eles fizeram uso desses fortes que foram construídos antes, quando as relações comerciais não envolviam o comércio de pessoas, mas os fortes se potencializaram ainda mais quando milhares de pessoas passaram por eles na condição de escravizadas, embarcando nos navios, né? É uma fala aqui do Sr. Brooks, né? No Novo Mundo tivemos a terra certa e o clima adequado para a produção em massa de cana-de-açúcar, mas essa cultura exigia uma grande força de trabalho. O Musa conta para a gente que ele estava na aldeia, né, na aldeia em que ele vivia, em que ele cresceu, e que ele foi levado por caçadores de homens, né? E aí ele conta que houve resistência a uma coisa super importante do documentário.
se chama A Rota do Escravo, a Alma da Resistência, porque a gente está falando de uma coisa deplorável que aconteceu com a humanidade, né, de exploração de alguns povos sobre outros, genocídio de alguns povos em relação a outros, mas que houve resistência em todo esse processo, né? E houveram várias formas de resistência, e é sobre isso que o documentário fala. O foco é sobre as resistências que aconteceram, e ainda acontecem. No sentido de que ainda estão presentes para preservar a cultura e todas as contribuições que vieram junto com africanos e africanas. Então, Mussa, ele foi levado por caçadores de homens, como eu estava falando, e aí ele fala para a gente que, apesar deles terem reagido, né, as lanças e os guerreiros da aldeia dele não foram o suficientes para impedir que os invasores, portando armas de fogo, levassem ele e outros amigos dele também. Ele conta que até o mais forte guerreiro foi capturado como se fosse animal. E ele vai falar da distância percorrida, né, a maneira como eles foram alocados para serem levados percorrendo distâncias grandes de dias e noites, dessa maneira aqui, amarrados dessa forma. E, enfim, no caso dele, ele foi levado pelo deserto, né? Ele não iria ser embarcado rumo às Américas. Ele foi vendido ele iria ser vendido. Ele acabou falecendo depois, em decorrência de uma operação, né? Ele foi comprado por um comerciante árabe que também iria vendê-lo. Só que antes de vendê-lo, o comerciante árabe ia castrar ele, porque ele valeria mais como um guardião de mulheres sendo castrado. Mas ele acaba não sobrevivendo à operação. Então, ele é um exemplo de escravo que seria levado ali pelo deserto do Saara. A gente tem a Lala, que era uma menina do Reino do Congo, né? Ela foi capturada enquanto ela buscava lenha, e ela vai falar pra gente, cada um dos personagens vai contar, como eu falei, tanto do seu lugar social, da experiência que ele viveu, ou como escravizado, ou como comerciante, e vai retratar pra gente o pensamento dessa época, né? Esse é um ponto, e o outro ponto é que cada um vai falar de uma parte que compõe esse todo, que é a rota utilizada para que esse comércio de pessoas acontecesse. Então, o Mussa contou para a gente do momento da captura, né? O senhor Brooks estava falando dos interesses comerciais, de por que se implantou o tráfico de escravos nessa escala. A Lala vai contar para a gente como é que era o tempo, como é que era o espaço, o tempo, as sensações, as emoções, a vivência dentro dos navios negreiros. Todas essas ilustrações que eu coloquei são do documentário, né, para a gente ter uma ideia visual, assim, e aí ela conta que, ela fala dos castigos, da violência sexual, que ela passou e outras meninas também, das más condições da travessia, das sensações e do clima do navio, né, que não havia espaço, como a gente pode ver, as pessoas estão muito coladas aqui nessa ilustração. Não havia espaço, não havia higiene pessoal, no mesmo lugar se mijava, se fazia cocô, vomitava, havia suor, falta de ar, porque você estava colado com outra pessoa vários dias, né? Travessias que duravam 1 mês ou 2 meses. Essa que ela está contando para a gente, no caso, durou um pouco menos, porque houve uma revolta de escravos. Então, ela até conta que o motivo da revolta é que os comerciantes levaram um dos escravizados para... Começaram a dar chicotadas nele, porque ele tinha tentado fugir pelo mar, ele tinha tentado pular no mar, né? Que talvez a gente pode pensar como uma forma de fuga ou uma forma de suicídio, né? Também. Enfim, e aí para demonstrar para os outros escravos que aquilo não era permitido, e olha só o que aconteceria com ele se mais alguém tentasse, né? Ele foi chicoteado na frente de todo mundo. E aí, ver os gritos e ver o sofrimento daquele homem acabou causando uma revolta, acabou reacendendo, na verdade, o sentimento que provavelmente já estava com eles desde o começo, né? O sentimento de que aquilo não era justo e que, enfim, a coragem para se revoltar. Eles acabaram vencendo nessa revolta, né? Eles acabaram tomando o navio, só que eles também não conseguiram voltar, não conseguiram nem voltar para a África, nem atracar o navio
no destino, porque eles não sabiam manejar o navio, né? Então, eles acabaram morrendo no mar mesmo. Mas é uma citação importante que ela diz morrer, mas morrer livre. Foi isso que a gente ganhou. Uma outra forma de resistência aí também, né? O senhor Mace, que é o colono francês, ele vai falar especificamente como é que era a compra dos escravos, então que eles apalpavam, olhavam os dentes para estimar a idade, como se comprasse animais, né? Como se estivesse comprando animais. E que o tratamento, quando chegavam na fazenda, era serem marcados com ferro também, como se fossem animais, como se fossem coisas. Eram catequizados, né? Havia um esforço para tentar torná-los cristãos. E ele, inclusive, enfatiza que era uma necessidade fazer com que eles esquecessem a vida que eles tinham enquanto pessoas livres, né? Como era a vida antes de serem capturados, de serem vendidos. Então, havia um esforço para que esquecessem suas línguas, sua cultura, seus costumes. O documentário Atlântico Negro, outro que também está previsto, ele fala sobre isso também quando ele conta da árvore do esquecimento, né? Que era uma árvore que antes de se embarcar as pessoas, os escravizados antes de colocá-los nos navios, se forçava eles a darem várias voltas em torno da árvore do esquecimento, querendo que com isso, muito provavelmente, pensando na ideia de que, não sei, que eles ficariam tontos, que eles deixariam de reconhecer a própria terra, né? Que ali, com a árvore, dando voltas na árvore do esquecimento, eles se esqueceriam de quem eles eram, de onde eles vieram, sua cultura, sua língua, seus costumes. Enfim. O senhor Mace também fala muito dos castigos públicos, né? Ele acreditava que o sucesso da fazenda dele se devia a isso, se devia ao fato de que ele usava muito de castigos públicos com os seus escravos. Então, para justificar a exploração de seres humanos, foi criado o conceito de hierarquia racial. A suposta inferioridade dos africanos será usada para dar uma boa razão para que fossem escravizados e para praticar terror físico e emocional diário capaz de mantê-los sob domínio e combater movimentos de resistência. Uma das teorias que mais sustentou, né, que ajudou a sustentar a escravidão era essa da hierarquia racial, que existiam raças superiores e raças inferiores, né, e que as superiores poderiam dominar as inferiores por acreditar que elas eram inferiores. Lembrando que isso é toda uma construção social baseada em interesses de exploração mesmo, não vai caber que a gente fale aqui nesse vídeo, mas em outros momentos a gente fala. E o senhor Mace, ele teve a fazenda destruída num levante de escravos, que é outra forma de resistência aí. Depois a gente tem o Juan, que é um escravo que nasceu em Cuba, ele teve a mãe vendida e o pai enforcado porque tentou fugir várias vezes, né? E acabou sendo enforcado por isso. Numa das vezes em que fugiu e foi capturado de novo. E o Juan conta da rotina de trabalho na plantação, né? Que era uma caminhada longa, como é que era o trabalho nas monoculturas de cana-de-açúcar, né? Que foi um dos produtos mais explorados nessa região onde ele estava, em Cuba e outros países do Caribe, assim como aqui no Brasil. Ele conta da lembrança, ele tem uma lembrança do pai dele dizendo que ele não pode se esquecer quem ele é, que ele não pode esquecer que ele é um ser humano e não uma besta dos campos, que foi feita só para trabalhar nas lavouras. Por mais que os senhores ficassem reforçando essa ideia para eles. Ele conta que ele tem essa lembrança do pai dizendo para ele não se esquecer nunca de quem ele era. E o Juan, no relato do Juan, a gente pode perceber que existiam... A gente tem a ideia, né, de que os escravos eram só cortadores de cana, por exemplo, que eles só trabalharam nos engenhos, mas em alguns casos, claro, em menor escala, a gente tinha pessoas escravizadas ocupando várias posições na sociedade, inclusive ex-escravos também, né? Escravos libertos que conseguiram comprar sua alforria, né? E aí, a partir disso, se tornaram donos de comércio, se tornaram artesãos, ou que ainda na condição de escravos também exerciam outros ofícios, né? Como construção de prédios, estradas, portos, navios, funções no exército,
trabalho em minas, né, trabalho com a mineração, como escravos urbanos, que trabalhavam nas casas grandes, por exemplo. E, por último, a gente tem o relato da Nani, que é uma criança, né? Quando ela foi capturada, ela era uma criança. Do Reino Achante, ela foi levada para as Índias Britânicas Ocidentais, uma região caribenha, que a gente conhece hoje como Antilhas Britânicas, e ela conta que ela sempre quis fugir, desde o momento que ela foi capturada. E aí ela vai contar da fuga que aconteceu, da população em que ela fazia parte. Então, eles fugiram quando o feitor chicoteava uma mulher grávida, eles foram para as montanhas, e lá eles tinham uma vantagem estratégica, porque eles conseguiam ver os inimigos. Ela conta que conseguiram se organizar numa comunidade estruturada, onde viviam de cultivo, né, da criação de animais, da caça e da coleta. Eventualmente, invadiam fazendas, roubavam gado e ateavam fogo nas colheitas, daí essa imagem aqui, e essa imagem de luta também, né, com os colonos. E aí, quando eles invadiam as fazendas, eles, obviamente, libertavam mais pessoas também. Ela não falou da palavra quilombo, mas essa aqui é uma definição do que a gente conhece como quilombo, né, como lugares de resistência e de reorganização das pessoas que foram escravizadas e conseguiram fugir, conseguiram se libertar. E aí ela conta que eles lutaram contra o exército inglês e acabaram ganhando, enfim, o exército inglês teve que reconhecer a independência da população desse país do qual ela fala, né? Eu tentei achar o país especificamente, não consegui, mas a gente tem essa noção da região ali de onde ela estava falando. Bom, depois que a gente tem esses 6 relatos, então, a gente chega no momento em que começam a acontecer as abolições em vários locais diferentes das Américas, né? O primeiro local onde a gente teve uma revolta que acabou resultando na abolição e na constituição de uma república foi o Haiti, né? O caso da revolta haitiana. E o Brasil foi um dos últimos casos, e é importante que a gente saiba que tinha uma série de fatores convergendo ali para que a abolição acontecesse, né? Entre esses fatores estavam as revoltas frequentes, organizadas e numerosas, mais uma pressão exercida por líderes abolicionistas. Então, da mesma maneira que para o comércio de escravos, para o comércio de pessoas acontecer, nessa escala em que aconteceu, a gente precisava de um pensamento social que embasasse aquilo, né? Não entre as pessoas que estavam sendo, não entre todas as pessoas que estavam sendo capturadas, que estavam sendo feitas prisioneiras, né? Mas a gente precisava também de uma legitimação social. Na verdade, para qualquer processo que aconteça socialmente, a gente sempre vai precisar de um certo nível de legitimação das pessoas e de teorias que embasem, que justifiquem aquilo que está acontecendo, aquele processo político, histórico que está acontecendo, né? Então, quando a abolição passa a acontecer em diferentes lugares, ela só acontece porque a gente tem uma mudança de pensamento de parte da sociedade, e aí começam a surgir líderes abolicionistas, né? Como a gente teve aqui no caso do Brasil, Joaquim Nabuco, e as revoltas se tornam cada vez mais frequentes, cada vez organizadas, e outra coisa importante também desse documentário e das outras obras do país que vocês estão vendo aí na matriz, é que as revoltas, elas sempre aconteceram, né? A resistência sempre se fez presente. Em nenhum momento isso foi um processo pacífico, em que as pessoas simplesmente abaixaram a cabeça e aceitaram o que estava acontecendo com elas. A gente está falando de muitas mortes no momento da captura, como aconteceu com Mussa, que passou por uma operação e não resistiu. Outras pessoas, só no caso dele especificamente, né, para a gente ter uma noção, só na própria da aldeia dele, quantas pessoas não morreram nesse processo, tentando não ser capturadas, né, guerreando para não serem levadas. Isso é uma dimensão, e a gente tem várias dimensões, então é uma das coisas mais importantes do documentário a se pensar é a resistência que sempre existiu, e existiu de várias formas, por isso que a gente tem em cada um dos relatos uma forma específica, né? Para cada ação que aconteceu, permitindo que o todo do processo de comércio e tráfico de pessoas acontecesse como um empreendimento mesmo, social,
a gente teve abolição acontecendo, abolição, a gente teve resistência acontecendo, né? Desde o começo. Aqui a gente tem um link, vocês podem entrar depois, vou colocar na descrição do vídeo também, com um cronograma mesmo de quais países, em que momento cada país, em que momento aconteceu a abolição em cada país das Américas, né? Então, por fim, a ideia da alma da resistência. Esses escravos triunfaram depois de muito tempo. Eles responderam à violência e à vida desumana com resistência. Então, a gente tem o documentário frisando 3 formas de resistência. A resistência física, né, com as incontáveis revoltas, como a do Haiti, primeira república a aplicar a universalidade dos direitos humanos. Primeiro a resistência física com as revoltas, depois a resistência diária, né, através de 1000 truques, tentando minar o sistema escravocrata, né, desde o sincretismo religioso, por exemplo, que teve que acontecer para que as religiões de matriz africana não se perdessem, já que não era aceito, né, era proibido o culto a orixás, o culto a deuses de religiões de origem africana. Essas populações tiveram que se misturar ali com o catolicismo, né, misturar as suas crenças e as suas devoções com as devoções do catolicismo, que era a religião oficial, né, e, enfim, uma das bases aí da colonização, para poder resistir, para poder sobreviver, para não perder a sua cultura, né, e de fato não perdeu. Então, a gente tem a resistência física, a resistência diária e a resistência cultural, através da dança, da música, da religião e da língua. Desde 2011, o comércio de escravos e a escravidão são reconhecidos como crimes contra a humanidade no direito internacional, né? Ontem, historicamente falando, mas mesmo assim muito importante. A gente tem também outras formas de resistência, né? Que o documentário não fala, mas que eu quis trazer como algo a mais para a gente pensar, que vocês também, com certeza, já conhecem. Então, a gente teve muitos casos de suicídio, né, e do estado de bans, ou seja, quando as pessoas escravizadas ficavam, enfim, tristes, deprimidas, melancólicas, sem esperança, e isso também estando ligado à questão do suicídio, né, o aborto também foi utilizado como uma forma de resistência em alguns momentos, e aí aqui eu acho que a gente pode lembrar muito da obra da Maria Teresa, quando ela diz que um dos maiores medos daquela época das mulheres era ficar grávida, né? Porque elas sabiam que seus filhos seriam levados, seriam vendidos e seriam escravizados como elas eram, como elas foram. A gente teve as fugas, né? Aqui no Brasil, o caso mais famoso é do quilombo de Palmares, né? Com Zumbi, com Anandara. A gente tem outros casos também em outros locais. Assassinatos que aconteciam também, então, em nenhum momento a gente está falando de um processo pacífico, essa ideia que muitas vezes a gente aprende no senso comum, e por um pouco de falta de informação mesmo, né, dos dados, dos fatos históricos. Em nenhum momento foi uma questão, um processo que aconteceu de forma pacífica. A negociação da liberdade ou a compra da alforria, né, de alguns escravizados, que eram casos mais menores, né, em menor quantidade, mas que também aconteciam, não era fácil conseguir comprar a sua alforria, mas algumas pessoas conseguiram fazer isso. E as revoltas, como a gente já tem falado, né, sendo a mais importante delas em dimensão, em duração, enfim. Aqui no Brasil, a Revolta dos Malês, que aconteceu em Salvador em 1835, né, enfim, mobilizou muitos escravos urbanos, muitas pessoas já libertas, muitos descendentes de escravos, então, que não eram pessoas escravizadas. E uma curiosidade é que vocês devem saber também que Malê vem de Imalê, que é um termo em Yorubá para se referir aos muçulmanos, então a gente está falando de uma revolta de muçulmanos, de africanos muçulmanos. A revolta dos Malês, ela foi influenciada pela independência haitiana, né? E tinha como objetivo os fins dos castigos físicos, o fim da própria escravidão,
o direito de exercer o islamismo como religião, né? E a alfabetização de crianças escravizadas. No fim, o documentário pergunta para a gente, deixa essa pergunta para a gente pensar, será que a escravidão de fato não existe mais, né? Sendo que a gente está, se a gente pensar um pouquinho, a gente consegue identificar até hoje sistemas que não são a escravidão formalmente, né? Essa que a gente acabou de estudar, mas que permitem que pessoas sejam donas umas das outras, né? E várias formas disso acontecer. Inclusive, infelizmente, saíram até casos na mídia, né, ultimamente, de pessoas, volta e meia, né, o Ministério Público, ele recebe denúncias e vai de encontro de pessoas que estão trabalhando em situações análogas à escravidão, né, que a gente chama, ou seja, situações muito próximas da escravidão, apesar da escravidão não existir formalmente, né, porque ela é proibida por lei, mas fica o questionamento se ela realmente não existe mais e, especialmente, a escravidão formalmente acabou, e há pouco tempo, historicamente falando, mas ela deixou como legado, um legado ruim e perverso, o racismo, né? Que, segundo o próprio vídeo conta pra gente, é um veneno poderoso e está aí presente na atualidade que a gente discute aí, várias obras vão discutir também. Então, pontos importantes para a gente encerrar que eu trouxe aqui são os pontos que a matriz vai apontar, né? Para a gente, o que a gente tem que olhar quando a gente está pensando nessa obra. Então, uma das coisas é pensar que entre os humanos a divisão de tarefas gera desigualdade na apropriação de resultados, ou seja, na renda e na aquisição de bens em qualidade e em quantidades distintas. Enquanto a gente teve no caso da África, por exemplo, a gente está falando de forças vitais que foram retiradas desse continente durante vários séculos, né? E que com certeza impactaram na condição da África hoje enquanto país, e que impactaram na nossa condição enquanto país. Então, a gente tem países europeus que se beneficiaram da colonização, que não muito possivelmente teriam histórias diferentes se não tivessem praticado a colonização, se antes da colonização, ou ali junto, acontecendo no mesmo período, não tivessem praticado o comércio, o tráfico de pessoas, né? Então, foi através da exploração de pessoas, exploração de forças vitais, de seres humanos. Sempre importante que, no final das contas, a gente nunca tenha em vista isso. A gente está falando de seres humanos, que foram tratados como coisas, como bens, que foram explorados e ajudaram a construir, e ajudaram não, são os maiores construtores do Brasil, né, desse Brasil que a gente tem hoje, todas as desigualdades que nós temos. Então, a gente tem uma incorporação das Américas sobre a lógica de um colonialismo, né, e a exploração escravista também por trás desse colonialismo, que foi praticada na parte atlântica da África. Isso aqui a gente está conversando agora nessa obra, a incorporação das Américas sob a lógica do colonialismo, a gente está falando desde da Maria Teresa, a gente falou na última obra que eu coloquei aqui também do povo brasileiro, né? Então, a gente tem que valorizar essas heranças materiais, culturais e, sobretudo, intelectuais africanas. Então, junto com as pessoas foram trazidos conhecimentos, e conhecimentos específicos, e sem os quais a colonização talvez não tivesse nem dado tão certo, né? Ou tivesse, enfim, houve uma troca cultural, e o Atlântico Negro fala disso também. A gente teve exploração, mas também teve troca, né? Teve, junto com as pessoas que vieram, junto com essa mobilização que aconteceu no Oceano Atlântico, dessa movimentação dos navios com as pessoas, a gente teve também um corredor cultural se formando, né? A gente teve uma troca cultural acontecendo, tanto da África em relação ao Brasil, quanto do Brasil em relação à África, que é um assunto mais específico do Atlântico Negro mesmo. Mas, enfim, heranças materiais, culturais e intelectuais africanas importantes.
Técnicas de agricultura, então se cair isso na sua prova, você já sabe que é correto. Técnicas de agricultura, construção, navegação fluvial, mineração e metalurgia. Então, a gente tem as disputas por recursos materiais como uma permanência na história ocidental, né? Guerras, conflitos e exploração nas sociedades entre os povos. E, especialmente, essa parte aqui, esse último tópico. No período da expansão marítima europeia, o foco voltava-se para as diferenças entre as culturas materiais dos povos africanos, europeus e indígenas. A ideia lá da hierarquia racial, ela foi constituída, ela foi baseada nessas diferenças das culturas materiais, da produção material e intelectual também, mas especialmente da produção material, dos diferentes povos, né? Então, foi sobre a ideia da hierarquia, ela nasce das diferentes formas de se organizar, de estar no mundo, de enxergar o mundo, que são classificadas pelos europeus, tá? Não foram os povos africanos, não foram os povos indígenas que criaram essa hierarquia, foram os povos europeus, foram os povos responsáveis pela colonização, que, usando de critérios fenotípicos, de critérios de aspectos que a gente consegue ver, né, diferenças corpóreas, diferença no tom da pele, diferenças de organização cultural, de linguagem, de formas de produzir, de dispor dos recursos. Isso que foi utilizado como justificativa para dizer que algumas raças eram superiores a outras, ok? Tem muito a ver com o povo brasileiro, né? Está super presente no documentário O Povo Brasileiro. É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Boa sorte para quem vai fazer a prova aí amanhã. E até mais.